com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Aleluia. Eu convido os irmãos e as crianças a abrir a Bíblia em Salmos capítulo 118, versículo 24. Amém? Desde já eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade para estar aqui hoje pregando a palavra de Deus aqui na Empides. Quero agradecer ao irmão Juliano, juntando com o Conselho Celeste e toda a igreja pelo convite e pela confiança. Aqui na sede, a pregação, a minha primeira pregação aqui na sede, eu já tenho muitas palavras, mas é minha primeira pregação e eu agradeço a Deus por isso. Eu quero agradecer a minha mamãe por saber se ensinar a palavra de Deus. Meu nome é Pablo Francesco, tenho 12 anos. Assim diz a palavra do Senhor, Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Os irmãos podem se sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Crianças, hoje nós iremos aprender sobre o que Deus fez por nós. Aqui neste versículo, este versículo aqui nos convida a ver em cada dia como um presente de Deus, feito pelas mãos de Deus, cheio da presença de Deus, seja em tempos de triunfo ou em momentos de provação. Crianças, este versículo aqui, ele nos convida a ter uma postura de regozijo, enraizada na certeza que o amor de Deus dura para sempre. Crianças, hoje é motivo de nós nos alegrarmos, de nós nos regozijarmos, porque Deus ele nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui hoje neste dia. Deus ele criou toda a terra. Deus ele criou os céus, as estrelas, o sol, as flores, os animais. Deus ele criou tudo isso. Esse dia lindo e maravilhoso. E isso, crianças, é motivo de nós nos alegrar, de nós nos regozijarmos nele. Crianças, podemos ver que aqui o salmista ele continua sua narrativa poética dizendo: este é o dia que fez o Senhor. Crianças, podemos ver que o salmista ele vai pedir a Deus que envie o Messias, antes dizendo: bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Crianças, essa parte do Salmo 118 foi repetida entre as multidões a Jesus, o Messias, durante a sua entrada triunfal em Jerusalém. Crianças, regozijemo-nos e alegremos nele. Isso é uma resposta adequada ao maravilhoso plano de salvação que Deus nos deu, dada por Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo. E crianças, por que nós temos que nos alegrar? Por quê, crianças? Sabe por quê? Por causa que isso nos deu motivo, porque isso perdoou os nossos pecados. Porque quando nós nos unimos a Deus, nós nascemos de novo espiritualmente em sua família espiritual. Porque nós recebemos o dom da vida eterna nele e nos tornamos membros de sua família eterna. Por causa que nós recebemos o privilégio, a oportunidade de estar com Jesus, construindo o reino de Deus. Crianças, e hoje aqui eu tenho um presente de Deus. E crianças, esse presente aqui, ele não é só para mim, ele não é só para vocês. Esse presente é para todo mundo inteiro. Esse presente é para mim, é para vocês, crianças, é para toda esta humanidade. E hoje aqui nesta manhã nós vamos abrir este presente. Eu quero saber aqui, qual criança aqui que já recebeu um presente de Deus? Sim, Deus amou o mundo inteiro, enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele creia não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Olha que maravilhoso, crianças. Deus ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por amor a mim, por amor a vocês, por amor a toda esta humanidade. Crianças, e que presente é este incrível, né, crianças, que Deus nos deu? Crianças, este presente tão maravilhoso. E crianças, este presente aqui, ele é muito colorido. Ele tem 5 cores. Ele tem 5 cores, crianças. Ele é colorido. E cada cor tem um significado. E eu vou explicar para vocês para que todos nós possamos entender melhor. A primeira cor aqui temos o amarelo.
crianças, que cor é esta? A quarta cor é uma cor bem branquinha, bem clarinha, é o branco. E a última cor, crianças, que cor é esta? Isso mesmo, crianças. E crianças, e hoje nós vamos aprender o significado de cada uma. E nós vamos aprender qual é o nome deste presente. O nome deste presente é Plano de Salvação. Vamos repetir todo mundo junto, crianças. Plano de Salvação. Crianças, o plano de salvação, sabe o que é? É o que Deus fez por nós, que foi enviar seu Filho Jesus Cristo à terra para morrer por amor a mim, por você, por amor a todos nós. Aqui este presente, crianças, aqui isso, Ele nos salvou, Ele nos resgatou do inferno, Ele nos deu a salvação. Que presente é este tão maravilhoso? Que presente é este tão lindo, né, crianças? E crianças, vocês sabiam que uma das doutrinas mais faladas do cristianismo é a doutrina da salvação? E dentro deste contexto temos o plano de salvação, que é uma das missões mais importantes da igreja, que é anunciar a mensagem do Evangelho de Cristo e o plano de salvação àqueles que estão perdidos, àqueles que não conhecem o amor de Deus. Crianças, o plano de salvação, ele vai nos explicar exatamente o processo da salvação. Porque nós precisamos da salvação. E a salvação só vem por meio e por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Crianças, saber os pontos do plano de salvação pode mudar totalmente a vida, o rumo, a história de uma pessoa. Porque afinal a graça só aparece através da manifestação do Evangelho de Cristo. E crianças, então a primeira cor que nós temos aqui é a cor amarela. E o que o amarelo nos lembra, crianças? Pão de queijo. Ele é forte. O pão de queijo. O amarelo, crianças, lembra essas coisas, lembra a banana, nos lembra o sol, a lâmpada, o pão de queijo, batata frita. Crianças, quando nós vamos pintar o sol na escola, nós pintamos ele de amarelo, a lâmpada é amarela, a luz, ela é amarela. Tudo aí que a Bíblia diz, que o nosso Deus é luz e nele não há trevas alguma. O salmista também diz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Crianças, e vocês sabiam que Jesus, Ele está preparando para nós um lugar que também tem coisas amarelas? Sim. Vocês sabiam, crianças, todas? Então, lá, como já disseram, lá neste lugar, até as ruas serão da cor amarela, que serão da cor do ouro, serão de ouro, crianças. Este lugar deve ser muito lindo, muito maravilhoso, não é, crianças? E crianças, além disso, a palavra dos Deus nos diz que lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá morte, não haverá nada ruim, mas lá haverá somente coisas boas, lá haverá alegria, amor, paz, felicidade, somente coisas boas, crianças. E lá também diz que lá neste lugar não precisará de sol nem de lâmpada. Sabe por quê, crianças? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus iluminará todo o seu dia. Imagina, crianças, quão bom deve ser. Por onde nós passarmos, o céu sendo iluminado por Deus. Nós sentimos a presença de Deus por onde nós passarmos. Deve ser muito bom, não é, crianças? E crianças, e hoje eu te pergunto, você quer ir para esse lugar em que as ruas serão de ouro puro e de cristais? Este lugar lindo e maravilhoso. Vocês querem ir para este lugar, crianças? Sim! Eu também. Crianças, mas infelizmente tem algo que pode nos impedir de nós irmos a este lugar. E hoje eu vou te contar. O segundo coração que nós temos aqui hoje, a segunda cor, é a cor preta.
deste lugar? Por causa que o pecado são coisas ruins. O pecado são coisas maus, são coisas que não agradam ao Senhor. São coisas que não agradam a Deus. E crianças, e como que nós vamos para um lugar em que o céu só entra coisas boas, em que o nosso Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus bondoso? E como que nós vamos para este lugar lindo e maravilhoso se nosso coração está cheio de pecado? Como, crianças? Porque o nosso Deus, Ele sabia que nós iríamos pecar. Iríamos pecar muitas vezes, todo dia. Iríamos contar uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui. Às vezes até iríamos dizer coisas sem pensar. Mas crianças, mas o nosso Deus, Ele sabia disso. O nosso Deus, Ele sabe de tudo. E crianças, mas então, como poderíamos ir para este lugar? A Bíblia nos diz que os mentirosos não estarão no reino dos céus. E o nosso Deus, Ele quer que nós vamos morar com Ele, lá no céu de glória, porque afinal, Ele está preparando este lugar para nós. E crianças, mas então como poderemos ir para este lugar se o nosso coração está cheio de pecado? A Bíblia diz que para nós irmos para o céu, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que amar a Deus. Nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Aleluia! Glória a Deus! Tem um hino que diz assim: no céu não entra pecado, malícia, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois somos cheios de amor. Então, crianças, como que nós vamos ir para o céu de glória se nosso coração está cheio de pecado? A Bíblia nos diz que no capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra o papai e a mamãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra que o Senhor nosso Deus te dá. Então, crianças, vamos honrar os pais, vamos honrar o papai e a mamãe, porque o mandamento de honrar os pais está presente em praticamente todos os aspectos do Evangelho. Crianças, ele é inerente à nossa relação com Cristo, com Jesus, o Pai. E que então, crianças, para nós irmos para o céu, nós precisamos ter um coração puro e sincero, como de uma criança. Mas então, como que nós vamos para o céu? Mas o nosso Deus, Ele tem um plano. Nosso Deus, Ele pensa em tudo. Nosso Deus, Ele tem um plano. Aí que eu vou te contar. O terceiro coração que nós temos aqui hoje é o coração vermelho. E o que o vermelho nos lembra, crianças? O coração, ele nos lembra o amor, nos lembra o coração, o sangue, nos lembra o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo por amor a nós. Porque Jesus, ele morreu lá na cruz por amor a nós. Jesus, ele veio a essa terra, ele nasceu assim como eu e você. E crianças, e Jesus, ele cresceu pregando a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que com 12 anos, Jesus, ele já estava pregando o Evangelho de Cristo para lá e para cá. A Bíblia nos diz que certa vez, quando Jesus e seus pais haviam ido para Jerusalém celebrar a Páscoa, eles foram celebrar a Páscoa em Jerusalém. Depois, quando eles voltaram, os pais de Jesus já perceberam que havia esquecido Jesus lá em Jerusalém. Então eles voltaram depois de alguns dias, preocupados, eles estavam procurando o Jesus, estavam muito preocupados, porque haviam perdido o Jesus. Mas então eles encontram Jesus, falando e pregando para os doutores da lei. Crianças, imagina, crianças, Jesus com 12 anos de idade, da minha idade, do meu tamanho, pregando para os doutores da lei, para os sábios e entendidos. Crianças, a Bíblia diz que os doutores da lei ficaram muito maravilhados por causa que Jesus, sendo apenas uma criança, com tão grande sabedoria que Jesus tinha. E crianças, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas vocês sabiam que Jesus também amou o mundo de tal maneira? Isso aconteceu, sabe quando, crianças? Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a toda essa humanidade. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele não tinha pecado algum, ele nunca pecou, porque ele era filho do Deus vivo. Mas crianças, eu e você, sim, nós pecamos, e pecamos todos
Nosso Deus, ele sabia disso. Então ele enviou Jesus Cristo à terra. E Jesus, ele morreu morte de cruz, para que hoje eu e você possamos ter os nossos corações lavados e purificados pelo sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus, ele nos lavou, ele nos purificou. Crianças, nós somos comprados através do sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Crianças, Jesus, ele sofreu tudo aquilo por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Jesus, ele carregou aquela cruz. Jesus foi chicoteado com chicote de tranças e ossos nas pontas. Crianças, onde aquele chicote batia em Jesus, a carne, a pele de Jesus era rasgada e o sangue escorria pelo corpo. Crianças, Jesus, ele era cuspido. As pessoas zombavam de Jesus. Jesus, ele teve sede, pediu água e lhe deram vinagre. Mas crianças, ele sofreu tudo isso por amor a nós. Ele sofreu tudo isso para que hoje eu e você possamos estar aqui. Para que hoje, crianças, eu possa estar aqui entregando o evangelho, aleluia, sobre o que Deus fez por nós, glória a Deus. Ei, crianças, ele sofreu tudo isso porque eu creio que se hoje entregar o microfone na mão de cada criança que está aqui hoje, eu creio que no meio dessas crianças aqui tem pregadores, tem cantores, tem missionários de Cristo, da chama acesa para fazer o ID do Senhor. Para fazer o ID do Senhor, glória a Deus. E crianças, e sabe o que aconteceu então com o nosso coração? Sabe o que aconteceu, crianças, com o nosso coração? Que antes era assim, ó, escuro, preto, cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Sabe o que aconteceu com o nosso coração? Sabe o que aconteceu quando nós ouvimos a falar sobre o que Deus fez por nós? Sabe, crianças, nosso coração, ele ficou assim, ó, branquinho, branquinho, branquinho como a neve. O nosso coração ficou assim, limpinho, sem pecado, sem iniquidade, sem coisa ruim, criança. Porque é assim, ó, é assim, com o nosso coração branquinho, branquinho, que nós conseguimos alcançar o céu de glória. Porque só quando nós entendemos o plano de salvação, o plano de Deus nas nossas vidas, é que nós conseguimos alcançar o céu de glória. É que o nosso coração fica assim branquinho como a neve. Ei, crianças! Então, crianças, que nós venhamos continuar nessa caminhada, que nós venhamos crescer grandes e fortes como a árvore. Porque o último coração, crianças, é o verde. E o que o verde nos lembra, crianças? Nos lembra as árvores, as folhas. Crianças, o verde ele representa a esperança. Aleluia. Porque Deus ele nos deu a esperança. Aleluia. De um novo recomeço, de uma nova vida. Crianças, o verde ele nos lembra, como a gente diz, as árvores, a grama, nos lembra as florestas, nos lembra o crescimento de uma árvore. E crianças, porque depois nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Depois, Jesus ele entra no nosso coração. Depois, Jesus lava o nosso coração com o seu sangue. Aí, por quê, crianças? Porque nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E crianças, e nós também precisamos crescer grandes e fortes assim como a árvore. E qual é o nosso alimento para que nós possamos crescer grandes e fortes assim como a árvore? Sabe o que é, crianças? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, crianças. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela cria raízes. E crianças, então para sermos uma árvore grande e forte, precisamos ter raízes profundas. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Para mesmo que bate o vento, assopra o vento, cai a chuva, a árvore pode até balançar, as folhas podem até cair, mas crianças,
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Crianças, já em momento algum, ele não prometeu que nós não teríamos dificuldades, que nós não teríamos lutas, que nós não teríamos problemas no nosso dia a dia. Mas ele também disse assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Crianças, tem de bom ânimo, levanta, desperta do que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem de bom ânimo, porque o mais difícil Jesus já passou por nós. Tem de bom ânimo, porque Jesus, o pior, ele já passou. Ele já fez o pior por nós. Agora basta nós prevalecermos firmes, crianças, nós até podemos passar por lutas, nós até podemos passar por dificuldades, mas o Senhor está conosco, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, crianças. A palavra de Deus diz assim: eu não te deixarei, nem te desampararei. Ele nunca vai te deixar. Seus amigos podem te deixar, tua família pode te deixar, mas Deus, o que é maior que tudo e todos, Ele nunca vai te deixar. Ele estará contigo na hora da guerra, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da tristeza, na hora que tu passares pelo vale da sombra da morte. Ele estará contigo. Ele sempre estará ao teu lado, te dando forças, crianças, te ajudando. Quando você estiver passando por alguma dificuldade na escola, em algum lugar, lembre sempre, Ele sempre estará contigo. Ele sempre estará contigo te dando forças. Ele sempre estará contigo te ajudando. Por isso não temas. A palavra do Senhor diz assim: não temas porque eu estou contigo. Não tenhas medo porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Criança, não tema. Não tema, criança. Não tema porque o leão da tribo de Judá está contigo. Aleluia. Não tenhas medo, crianças, porque o Todo-Poderoso, porque aquele que é sobre tudo e todos é o teu Deus. Aleluia. Não temas, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está contigo, te dando força, te ajudando, te sustentando com a destra de sua justiça. Glória a Deus. Crianças, então não temas, tenha bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. Lembre sempre, crianças, nós não estamos sozinhos, porque Jesus está conosco. E Jesus é o nosso general de guerra. E Jesus não perde uma batalha. Jesus, Ele luta a nossa luta. Glória a Deus, aleluia. Ei, crianças. Então, crianças, nós venhamos crescer grandes e fortes com Jesus Cristo, como uma árvore junto ao ribeiro. Crianças, e só para lembrar aqui, qual é o nosso alimento para que nós possamos crescer grandes e fortes assim como uma árvore? A palavra de Deus, está certo? É a palavra de Deus. Então, crianças, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer. Porque a palavra de Deus, ela vai nos instruir. Porque a palavra de Deus, ela vai nos dar direção. Ei, crianças, ela vai nos dar direção. Então, crianças, nada vai nos arrancar. Porque nós estamos com a nossa raiz firmada em Jesus. Como eu disse, pode vir o vento, soprar o vento, descer a chuva, pode até balançar, mas nós estamos firmados em Jesus. Glória a Deus. Então, crianças, vamos nos alimentar da palavra de Deus e frutificar. Porque a palavra de Deus diz assim: que toda árvore boa dá bons frutos e frutos do Espírito Santo. Então, crianças, vamos dar bons frutos e frutos do Espírito Santo. Já que o Espírito Santo já habita em nós, então nosso coração já é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E se o Espírito Santo já habita em nós, então, crianças, se o Espírito Santo, ele já habita em nós, então o fruto do Espírito Santo já está dentro de nós. E este fruto, ele vai nascer, ele vai crescer e ele vai frutificar. E vai dar muitos frutos, crianças, dentro de nós. E com esses frutos, nós vamos alimentar muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Muitas pessoas que ainda não têm o presente de Deus em suas vidas. Muitas pessoas que ainda não conhecem o que Deus fez por nós. Muitas pessoas que ainda não conhecem o plano de salvação, o plano de Deus na vida delas. Glória a Deus. Então, crianças,
vamos então ajudar as pessoas lá fora. Porque hoje você tem esse fruto, o fruto do Espírito Santo. E você tem a oportunidade de dar este fruto para muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. E crianças, então nós precisamos, e para nós frutificarmos, nós precisamos crescer. E como crianças nós vamos crescer grandes e fortes como a árvore. E sabe como é que é? É através da oração, é através do jejum, é através da leitura da Bíblia, é quando nós nos consagramos para Deus. Aleluia. Nós temos que ir nos cultos, temos que ir na escola dominical, nós temos que ir nos cultos de ensino, nós temos que praticar o culto doméstico. Isso tudo faz parte para que nós possamos crescer espiritualmente. Crianças, então vamos frutificar. Vamos frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus, aleluia. Crianças. Então, crianças, vamos frutificar. E crianças, porque só assim nós vamos conhecer mais sobre o que Deus fez por nós. Sobre este lugar lindo e maravilhoso que Deus está preparando para nós. Em que as ruas serão de ouro. Deve ser um lugar muito lindo, né, crianças? Mas crianças, só para lembrar, vocês querem ir para este lugar? Sim! Mais alto, crianças, vocês querem ir para este lugar? Sim! Então, crianças, este lugar deve ser muito lindo e maravilhoso. Este lugar onde não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro. Neste lugar onde haverá louvor, paz, alegria e felicidade. Deve ser um lugar muito lindo, crianças. Então, crianças, vamos então nos permanecer cada dia firmes no Senhor Jesus Cristo, assim como a árvore. E crianças, a palavra do Senhor diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Crianças, aqui a palavra de Deus nos diz que é para nós buscarmos primeiramente, ou seja, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as coisas de Deus, as coisas que agradam a Deus. Ou seja, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar, vamos nos entregar para o Senhor. Que aí as demais coisas nos serão acrescentadas. Crianças, um testemunho meu sobre isso é que certa vez, antigamente, quando a gente ia lá nos evangelismos de Samara Correia, eu lembro que quando acabava os evangelismos, a gente ia para casa da irmã Gisele para almoçar. E naquele dia, os filhos do pastor Binal tinham ganhado umas bicicletas. E naquele dia, eu fiquei com vontade de ter uma bicicleta. Então eu orei para Deus. Isso foi no sábado, que é o dia do evangelismo. Então, crianças, na segunda-feira, o meu pai ele foi pro trabalho e o patrão do meu pai chegou lá e disse pra ele que tinha uma bicicleta pra mim. Pela graça de Deus. Crianças, depois de tempo eu fui crescendo, que a bicicleta já estava ficando pra mim, já não dava pra mim andar. Então eu estava orando pra Deus por uma bicicleta. Aí o irmão Tiago, o presbítero Tiago, o filho do pastor Iferete, ele ligou pro meu pai dizendo que tinha um irmão com uma bicicleta para dar para mim, se eu queria. Crianças, mas isso tudo aconteceu por quê? Porque eu orei e persisti. Crianças, não é só orar uma vez e esperar de braço cruzado. Não, nós temos que orar e orar a Deus incessantemente, crianças. Porque se nós buscarmos, Deus ele nos dará. Mas lembrando sempre, temos que sempre colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Temos que sempre colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A palavra de Deus diz assim, em Atos capítulo 10, versículo 35. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Crianças, aqui podemos ver que a palavra do Senhor diz que por onde Jesus passava, Jesus ele pregava o evangelho, Jesus ele anunciava o amor de Deus, Jesus ele curava as pessoas e Jesus ele libertava os oprimidos. Crianças, Jesus ele curava as pessoas. Aleluia. Lembre, o teu Deus é o médico dos médicos. Ei, crianças, não importa se você está passando por uma enfermidade, por uma doença, às vezes nem que seja uma dor de cabeça
Deus. Certa vez, Deus havia dito para minha mãe que ela teria filhos. E crianças, os médicos já haviam dito que a minha mãe não poderia ter filhos. Os médicos disseram não. A medicina disse não. A carne disse não. Mas o nosso Deus, ele disse sim. Glória a Deus, aleluia. E Deus, a minha mãe orou. Assim como Ana. E Deus concedeu ela a mim e a minha irmã. Ela orou. Ela buscou. E Deus me concedeu ela a mim e a minha irmã. Crianças, os médicos disseram que eu iria nascer com um problema de coração. Eu nasci pela graça de Deus, eu não tinha nada. Crianças, a parte de baixo do meu pé, ela é reta. Tipo, o pé, muitos têm umas ondas, mas só que o meu é reto mesmo. E por isso os médicos disseram que eu não iria andar. E se eu andasse, iria demorar muito tempo. E se eu andasse, iria andar todo torto. Pela graça de Deus, crianças, com um ano de idade já estava andando para lá e para cá. Aleluia! Pela graça e misericórdia de Deus. Glória a Deus. Crianças, desde pequeno, os meus pais me levavam na feira para pregar, nem que seja só para entregar um folheto. Porque lembre sempre, crianças, às vezes este folheto, às vezes esse papelzinho, às vezes quando você entrega uma pessoa apenas um folheto, pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar a história de uma pessoa, pode mudar o rumo de uma pessoa. Glória a Deus. Crianças, com 3 anos de idade, então fui com uma vigília lá com meu pai, em Lisboa, e Deus usou um pastor para dizer com ele que com 4 anos de idade eu iria pregar na igreja de Portugal, e com 7 anos de idade eu ia pregar para fora do país. Crianças, então com 4 anos de idade foi minha primeira pregação em cima de um púlpito em Lisboa, em Pombal, num congresso de crianças. Crianças, com 7 anos de idade, certa vez, eu estava lendo a Bíblia. Os meus pais, eles tinham saído para fazer compra, minha irmã estava tomando banho, eu estava lendo a Bíblia. Aí minha mãe chegou e ela se deparou com ela lendo a Bíblia, sendo batizado com o Espírito Santo. Crianças, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, crianças. Porque se nós buscarmos Deus, ele vai nos dar. Vamos orar a Deus, vamos ler a Bíblia, vamos nos entregar ao Senhor, que Deus, ele nos concederá isso. Crianças, e com 7 anos de idade, lembra quando eu disse que Deus usou um pastor para dizer que com 7 anos de idade eu ia pregar para fora do país? Então, crianças, com 7 anos de idade, um dia antes de eu fazer 8, eu faço aniversário dia 3, dia 2 de outubro, eu preguei lá na Itália. Crianças, é uma promessa, nesse dia cumpriu-se na minha vida. Lembre sempre, se Deus te prometeu a promessa de estar de pé, se Deus te prometeu, ele vai cumprir, porque é Deus que cumpre, crianças. Ei, criança, e lembre sempre, a hora de Deus, o dia de Deus, o momento de Deus, entregue tudo nas mãos de Deus, porque o resto ele fará. Glória a Deus, aleluia. E crianças, eu já li a Bíblia toda de vocês, e Deus ele já me concedeu a oportunidade de ir em vários países, como Itália, França, Suíça, Espanha, Brasil e aqui na Ilha da Madeira. E crianças, eu quero finalizar dizendo, crianças, que nós devemos agradecer a cada dia, nós devemos nos alegrar, nos regozijar a cada dia. Aleluia. Por tudo que Deus fez, por esse dia lindo e maravilhoso. E eu quero deixar uma reflexão para vocês, crianças. O que Deus fez por nós, o que Deus fez por mim, o que Deus fez por você. Quanto mais alto, quanto mais coisas você vê sobre o que Deus fez por nós, maior será a tua força. Glória a Deus. Aleluia. E crianças, e hoje neste dia, que é comemorado lá no Brasil, o Dia das Mães, eu gostaria já de aproveitar essa oportunidade para dar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão presentes aqui hoje, e principalmente para minha mãe, crianças, para minha mamãe. Porque, crianças, ela está sempre me ensinando a palavra de Deus, mesmo às vezes, quando às vezes ela está doente, passando mal, às vezes ela sempre senta comigo para ensinar a palavra de Deus. Ela é um espelho para mim. Crianças, ela sempre me ensina a palavra de Deus. E eu agradeço muito a Deus, eu louvo a Deus pela vida dela. E eu gostaria de convidar aqui minha irmã para trazer um presente para minha mãe e para já falar também alguma coisa para ela.
Aleluia. Para o Senhor, irmãos. Na verdade, nós queríamos ter feito essa surpresa para a mamãe no domingo passado, só que ela não estava se sentindo muito bem. E nós queríamos aproveitar a oportunidade hoje para fazer essa surpresa para a senhora. E quero desejar Feliz Dia das Mães para todas as mamães aqui presentes. E queria chamar a senhora para aqui receber esse presente, que é apenas uma lembrança do que a senhora representa para nós. Quero agradecer a senhora por tudo que a senhora tem feito por nós, por a senhora ser uma inspiração, um exemplo, uma referência para nós, de fé, de amor, de carinho, de força, de tudo. Quero agradecer a senhora por tudo, porque se a gente está aqui hoje pregando, cantando, envolvidos com a obra, é graças ao esforço da senhora. Agradeço a senhora por todos os conselhos, pelos puxões de orelha, pela paciência e por todo o esforço com a minha vida e com a vida do Francisco. Deus abençoe a senhora hoje e sempre. E eu desde já agradeço a minha oportunidade.